Nós vamos agora nos pôr em pé para lermos a Bíblia e darmos continuidade ao nosso assunto da escola sobre casamento. Mateus 19, versículos, a partir do versículo 1. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia, dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muitas gentes, curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Amém? Sentai-vos. Deus abençoe sua palavra. Vamos voltar aqui um pouquinho ainda. 1 Coríntios 7. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o marido vive. Então a consciência é essa. Enquanto você tem marido vivo, cuide dele. Cuide da família. O marido satisfeito reflete até nos filhos. Há um reflexo. Reflete nos filhos aquilo, na educação dos filhos. Tudo na vida precisa de tempo. Se você vai construir uma casa, tempo, né? Eu fiquei muitos anos para construir a minha e terminar. Vocês a mesma coisa. Tempo, dedicação. Mas você chega no objetivo. Usa o material certo, para que não dê problema lá na frente, não estrague. Faz bem feito, para fazer uma vez só. E nós, seres humanos, somos a mesma coisa. Somos dotados disso também. Somos uma casa também. Nós, como indivíduos, Paulo nos chama de casa, de templo, uma família. Família não é constituída só de paredes, tijolos, boa alimentação, roupa, coisas caras, dinheiro. Não é. Em se tendo todo esse conforto, deveriam ser melhores. Porque alguém pode justificar, né? Dá desculpa. Por isso, minha irmã, a quanto mais lhe é dado, mais é requerido. Quanto mais Deus dá para a igreja, mais lhe requer da igreja. Marido e mulher é um tipo de Cristo e da igreja. São expressões que você ouve, porque é feito de pequenas coisas. Casamento é feito de pequenas coisas, pequenos gestos. Como eu disse e repito, grande parte das mulheres vão aprovar e reprovar certo assunto. Grande parte dos homens vão aprovar e reprovar certos assuntos. Você pode perguntar para as mulheres, todas elas: vocês gostam de marido estúpido? Acho que 99,99 vai dizer: eu não gosto de homem estúpido. Eu acho que esse questionário é quase 100%. Vai ter aquela que vai dizer: não, eu não ligo muito não. Ele fala uma, eu falo duas e acabou.
Então tá bom, esse casamento vai longe, porque é panela e tampa. A questão, se a panela é torta, tem que ter uma tampa para encaixar ali. Encaixou, casamento vai longe. Casou, tampa com a panela. Como tem um ditado que diz, né? Para cada pé doente tem que ter um chinelo velho. Chinelo novo em pé doente. Ou então pé doente e chinelo novo. Não casa direito. São linguajar popular. Porque é casamento. Então existe aí algumas regras, padrões bíblicos, receitas bíblicas, e o profeta vem enriquecendo isto. Então, se a mulher sai da posição, o homem sai da posição, a casa pode cair. Se sai como esposa, como esposo, como homem, como mulher. Porque o tempo é 24 horas. Não tem como engarrafar o tempo. Vai faltar tempo para alguma coisa. E geralmente o ser humano tira da família ou de Deus. Ou de Deus. Então precisa ser construído e precisa ser conservado. Não existe justificativa, não. Estou há 30 anos casado, há 40 anos, 20 anos casado. Agora eu não ligo mais. Mas se você não liga, a mulher fala, eu não ligo não. Se você não liga, então você desliga. Até quanto tempo seu marido vai viver desligado? Quanto tempo sua esposa vai viver desligada? Você fala que não liga, então está desligado. Aí eu não ligo para isso, então está desligado. E se alguém chegar e ligar? Você cortou a energia, alguém chega e liga. Opa, voltou a acender a luz. Mas não fui eu? Então precisa de construir, precisa de cuidado. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o marido vive. Mas, se falecer seu marido, fica livre para ligar com outro. Para casar se quiser, contanto que seja no Senhor. Então você está ligada ao seu marido. Se você desliga. Então, o casamento não é dois morando debaixo do mesmo telhado. Dois morando debaixo do mesmo telhado. Não é isso não. Tudo isso que nós estamos falando, de maneira ainda, estou sendo bem claro, mas ainda estou sendo resumido, estou falando muitas coisas por cima. Tudo isso é para que nós tenhamos reflexão e pensamos. Sai da área de risco. Sai do caminho da separação. Se você não sai daquele caminho, o que vai acontecer? Quem vai ser o culpado depois? Se você entra na Castelo Branco dirigindo na contramão, quanto tempo você vai dirigir na contramão? Um sai para o acostamento para você passar, outro sai para lá, outro sai para cá, um buzina e outro sai daqui, outro sai de lá, para deixar você passar e tal, até te ajudando. Mas uma hora você tromba. Tromba. Agora, a Bíblia é recheada desses exemplos. Na mensagem Perguntas e Respostas, número 1, seu parágrafo 200, depois nós vamos para 3. Irmão Brana, lhe permitiria o Senhor neste tempo instruir acerca da pergunta de casamento e divórcio? Pergunta, pode um homem casar-se com uma mulher, ou se divorciado por ela, logo casar-se com outra? Se ambos se casam com outro, ambos estão cometendo adultério? Você mencionou que ligaria a semente da serpente. Como assim? Então, que está falando de ambos divorciados.
Agora, para adiantar, existe um quadro antes da mensagem e existe um quadro depois da mensagem. Agora, aqui é uma pergunta, uma das perguntas mais tradicionais que eu tenho nesses montões. É a mais perguntada. Tudo chega a profetas mais perguntadas sobre casamento e divórcio. É a mais perguntada no mundo hoje em dia. Agora, ouça-me, tem uma razão para isto. Se realmente trouxesse a esta igreja, e nesta gravação, esta manhã, a coisa correta acerca de casamento e divórcio, espalharia toda a igreja do país e eles ouvissem isso. Isso é correto. Tá. Por que o nosso profeta usou essa expressão? Porque ele está pregando aqui em 28/3/64. E a mensagem casamento e divórcio é de 21/2/65. Neste caso é importante ver a data. Porque mesmo tudo aquilo que ele falou antes de casamento e divórcio, não quer dizer que não está certo, não é isto. Mas ali no casamento e divórcio, vamos assim dizer, botou o prego e entortou a ponta, selou, fecha ali. Se temos alguma dúvida em relação a casamento e divórcio, alguma pergunta que você lê, como estamos lendo aqui, e parece que ficou meio assim, você vai e fecha com casamento e divórcio e pronto. Agora, valha-me aqui, está a Bíblia diante de mim. Tenho nessa pergunta, assim diz o Senhor. E estão erradas ambas as partes que estão debatendo. Ambos que voltam a se casar com os casados. São dois divorciados se casando. Entendeu? Ambos voltam a se casar com os casados. E assim por diante. Ambos estão errados no que estão fazendo. Porém, entre isso está a verdade, o caminho, o centro do caminho. Eu não quero que tenho que fazer uma gravação, se caso algo me suceder, os irmãos podem pôr depois que eu morra. Que gravação era essa? Mensagem de casamento e divórcio. Então aí é importante observar as datas. Depois que eu morra. Então nós temos a gravação, nós temos os livros. Porém, quero fazer uma gravação sobre isto, apenas mostrar-lhe onde está. Porém, até que me sinta dirigido pelo Senhor. Nada direi acerca disso. Pois nessas coisas devo ser dirigido pelo Senhor. Se não sou dirigido, farei mais dano do que bem. Vem? Então, nós não temos como ensinar nada diferente. Eu preciso ir no mato? Ficar no mato lá, entrar dentro no buraco, subir numa árvore, ficar no escuro, se que tem, orando, oh Deus, me mostra isso, me mostra aquilo. O Senhor vai dizer, vai na sua casa, está na estante lá. Chamei você para pregar a mensagem do sétimo anjo. Não vou te dar outra mensagem diferente. Ah, sim, o ofício do pastor, a inspiração que vem sobre ele, é para dar o que da mensagem que o povo precisa. Amém? É isso aí. Os pregadores da mensagem são chamados para ensinar a mensagem, quer seja em forma de pregação, em forma de palestra, em forma de ensinamento e assim por diante. Mostrar para o povo. É isso aí. Por isso que a fé para o rapto. E o profeta associou a revelação de casamento e divórcio ao batismo. Eles, assim como não tem revelação sobre o casamento e divórcio, sobre o batismo, em nome de Jesus Cristo, em relação a Mateus 28:19, também não tem em relação ao casamento e divórcio.
E por sua vez, a pessoa não tem a revelação sobre o arrebatamento. Porque se tivesse a revelação quanto ao arrebatamento, à salvação, não tomaria certas decisões quanto ao casamento. Porque tem coisas que a pessoa chega num ponto que vai ter que sofrer o dano, não tem saída. Protegendo a salvação, o arrebatamento. Agora, quero que notem a pergunta. Ele vai repetir a pergunta. Pode um homem casar com uma mulher e ser divorciado por ela e logo casar-se com outra? E se ambos se casam com outro, ambos divorciados casam com outro. A pergunta é essa: ambos estão cometendo adultério? Agora, amigo meu, não quero ferir teus sentimentos. Porém, essa é a verdade. Jesus disse: aquele que se casar com a repudiada adultera. Agora, eu não desejo dizer isso, porém é a verdade. Aí ele entra num outro assunto e ele volta no 206. Agora, aqui neste, vamos aqui, digo, permita-me dizer isto. Não o Senhor, permita-me dizer, se está casado nesse tempo e ambos são salvos, estão cheios do Espírito Santo e se amam um ao outro, têm filhos, entre parênteses. Agora recordem, este sou eu, não o Senhor, usando o mesmo linguajar de Paulo. Vem, prossigam, vivam juntos, sejam felizes, porque não poderias viver com a tua primeira esposa, ou não haverias casado com essa. Então, se deixas esta e regressa à primeira, está fazendo pior do que fizesse em primeiro lugar. Vem? Assim sendo, vem vocês? Estão todos confusos em primeiro lugar. Vem? Assim sendo, vem vocês? Estão todos confusos. Não há forma de sair disso. Havia apenas uma maneira verdadeira que possa dizer da Bíblia: ambos vivam solteiros, tomando a Bíblia. Mas aí entra o não conhecimento da mensagem da verdade. E quando o profeta pregou a mensagem de casamento e divórcio, muitos estavam nesta condição da sua igreja. E a ponto de um ministro que tinha passado por casamento e divórcio, deixou o ministério. E o irmão Bruno ficou sabendo. Deixou o ministério, porque tinha casado novamente. Procurou por ele e falou: João, fiquei sabendo que você deixou o ministério. Não, irmão Bruno, foi por causa da sua mensagem de casamento e divórcio. Ele não questionou nada. Simplesmente tomou posição. E o Espírito Santo entrou em cena. Ninguém que toma posição pela palavra vive confundido. Não, João. Eu disse: fica como está, não faças mais. Aí ele voltou no ministério. Isso foi o passado. Fique como está. Agora, essa é a única maneira que posso dizer agora mesmo. Porém, há outra coisa. A razão pela qual digo, não eu, mas o Senhor, continue. Se alguma vez você trouxer isso numa gravação em algum dia, se alguma vez eu trouxer, vocês recordam na forma que disse isso. Se tivesse entendimento, poderás captá-lo sobre como disse isto. Então, o logo saberias. Então, isso aqui é um assunto. Nós vamos fechar depois aqui de novo. A perguntas e resposta número 3 é a pergunta 37, parágrafo 227, 230. 227, 230. Vamos ver aqui. Vamos ver se é isso mesmo.
Não, não é essa. Será que é a página 37? Às vezes eu noto a página, aqui fala da página, né? Vamos ver aqui. Não, não é. Que coisa. Vamos ver se é aqui. Não. Não. Perguntas e respostas. Assim. Pergunta 3. Pergunta 3. Parágrafo 37. Não, a pergunta 37. É isso mesmo. Há alguma condição onde é permitido casar outra vez após o divórcio? De acordo com... Eu verei se esta... Eu creio que há 3 perguntas sobre isso. De acordo com a Escritura... Então, vou ler de novo. Há condição onde é permitido casar outra vez após o divórcio de acordo com a Escritura? Se eu não permaneci casado os tempos anteriores, isto, existe algum terreno no divórcio que permite até mesmo casar outra vez? Eu comprarei a fita, sim, para receber esta resposta. Muito obrigado. Eu procurarei no domingo. Bem, agora eu tenho dito isto. Vê você? Não, deixe-me somente deixar isto de um lado. Vê você? Até que chegamos a um lugar onde agora tudo isso será consertado. E agora vocês somente recordem, essa é a vontade de Deus. Logo que eu voltar outra vez. A próxima vez que eu vier, o Senhor permitindo, eu pregarei sobre este assunto. Vem? Então nós gravaremos isto de qualquer maneira. Se isto ferir, que fira. Se isso colocar em ordem, que esteja em ordem. Mas simplesmente tenha um bom ânimo. Vem? Então não respondeu. Ele falou sobre, quando ele pregaria sobre casamento e divórcio. Se ferir, ferisse. Se consertar, consertasse. Então, essa pergunta que essa pessoa fez, a resposta está aí, casamento e divórcio, 227. Já lemos ela. 227. Veja, ela tem marido vivo, de modo que nenhum homem pode casar-se com ela. Não importa o que ela faça ou quem ela seja, ela tem marido vivo. Não há fundamentos para ela em absoluto. Porém, não é para ele. Faz que ela, não ele. Entende? Você tem que fazer a palavra andar em continuidade. Veja, nada dizendo que ele não pudesse. Mas ela não pode. Veja, faz que ela, não ele. Isso é exatamente o que a Bíblia diz. Faz que ela. Não é dito contra ele casar, mas ela. Porque é um tipo de Cristo. Desde que ele se separou por motivo de adultério. Não é por qualquer coisa, não. Então, essa pergunta que ele não respondeu, a resposta está aqui. Ele pregou perguntas e respostas em 30/8/64. Casamento e divórcio, 21/2/65. Então, estou mostrando isso para vocês. Essas perguntas e respostas, quando se trata de casamento e divórcio, você tem as mensagens, você lê ali, mas não se esqueça que o selo de todo o assunto se encontra na mensagem casamento e divórcio. Vamos voltar aqui, nela, no parágrafo 274. Vamos ver se é aqui. Não, mais para frente. 287. Ele abre um parênteses aqui e volta no Éden, no pecado original, falando sobre a semente da serpente. Exatamente como foi sobre a semente da serpente. Por isso que a pessoa fez a pergunta. O senhor disse que ia ligar casamento e divórcio com semente da serpente, é algo. O que houve lá? Quando eu disse que o casamento é tão bom, o homem viver com a mulher, que Deus disse, não é bom que a mulher, que o homem viva só.
far-lhe-ei uma adjutora. Todos os animais tinham companheiro, o homem não tinha. Tão bom que é. E onde foi a primeira coisa que o diabo mexeu? Foi aí. E o inimigo sabe que quando ele mexe aí, a destruição é grande. Por isso que o mundo está desse jeito, não tem conserto. Não tem conserto. Agora, o nosso profeta, ele veio restaurando os padrões bíblicos que ficaram caídos no passado, esquecidos no passado, pelas igrejas. Ele tomou aqueles padrões, soprou a poeira deles, deu uma escovada neles, e dizia, gente, ó, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Como ele veio com a comissão de revelar o Gênesis, os selos, então ele veio trazendo para a noiva, padrões bíblicos que as denominações não conhecem, não têm. E sem esses padrões bíblicos, quanto ao batismo, quanto à santidade, quanto ao amor divino, são coisas, casamento, divórcio, que são coisas que foram frutos do pilar de fogo, da abertura dos selos. A pessoa que não tem a revelação sobre essas coisas, sobre aquilo que os selos trouxeram para nós, esses padrões, não tem como ser arrebatado. Agora, quando eu digo revelação sobre selos, não é a pessoa que sai recitando todo aquele conhecimento de cor na cabeça, não é isso. Porque a função de fazer isso para o povo é o pastor. A consciência da igreja vem através do ministério pastoral. A ponto que se você não entende algum assunto que foi falado, procure o pastor. Pastor, eu não entendi, o senhor pode explicar para mim de novo? Ele vai fazer isso para você. Pode ser que você não consiga repetir aquilo, talvez ensinar para alguém, falar para alguém, mas você concebeu aquilo, você aceitou aquilo, você disse amém para aquilo, e aquilo está selado no seu coração. Foi o que nós falamos ontem no sábado, Atos capítulo 4. Os anciãos chegaram para Pedro e disseram, olha, é o seguinte, para com esse negócio de pregar para o povo o nome de Jesus Cristo. E ó, chibatada no lombo. Então o que nós concluímos? Chibatada no lombo não tira Jesus do coração. Chibatada no lombo pode tirar Jesus da mente, mas do coração não. Chibatada não tira a mensagem do coração de ninguém. Agora, talvez nós nunca recebemos uma chibatada e nunca vamos receber uma chibatada, literalmente falando. Mas quantas que nós já temos recebido de outra forma? Para tirar essa mensagem da gente, para tirar esse Jesus da gente. E não funcionou, porque não está na cabeça, está no coração. Nem a morte, nem sofrimento, nem doença, nem abandono, nada. O que seria hoje cicatrizes de batalha? Ninguém tem cicatriz. Às vezes você tem aí uma cicatriz do seu trabalho natural, mas cadê a cicatriz de batalha? Mas se existe um povo que tem muita cicatriz de batalha, somos nós. O quanto você está sofrendo por causa que você carrega esse Jesus no coração. Porque o posto de dever, irmãos, é onde o inimigo vem. Lá no Éden, estava o casal. Melhor lugar da terra, o mais bonito, o mais bem feito. Estavam os filhos de Deus. Aquele é o interesse do diabo. O profeta disse que ele não cria nada. Ele destrói, perverte. A semente da serpente foi absolutamente provado que está certa. Eu tenho jornais bem aqui. Jornais. O profeta está mencionando agora
vai tomar semente da serpente por outro ângulo. Eu tenho jornais aqui, jornal, onde mulheres agora mesmo, até mesmo alguma das grandes dioceses, tem os quadros do original. Uma cobra rastejando sobre a perna de uma mulher. E simplesmente como ela vai em torno dela. Ela tem todos os tipos de sensações e coisas tais, algo como que um homem nunca poderia tocá-la. Veja, nunca poderia tocá-la ali, em torno dela. Simplesmente. E ela tem todos os tipos de sensações e coisas tais, como esta enorme cobra enrolando-se nela, e assim por diante. Isto é exatamente a verdade. E vai ficando pior e pior e ficará pior. Serpente, o que ele não era, ele não poderia ter sido o caso sexual com ela quando era uma serpente. Porém, está dizendo, no formato que é hoje. Eu estava tendo um debate outro dia com um ministro associado, disse, o senhor está errado acerca disso, a respeito de semente da serpente. Eu disse, bem, eu posso estar, eu gostaria que o senhor me dissesse. Ele disse então, prosseguiu e começou a falar sobre isto. De repente, ele ficou perdido. Uma coisa que ele disse, irmão Branham, onde está esta espécie? Deus disse, de sua espécie. Agora, onde está essa espécie que o Senhor disse, que estava entre o homem e o animal, que a ciência não consegue encontrar agora? Onde está ela? Disse, ela está na terra? Era um chimpanzé? Não, porque o sangue de um chimpanzé não se mistura com o de mulher. Nenhum outro animal se mistura com ela. Não se mistura. Tampouco o esperma de um homem se mistura com a fêmea de um animal. Não se mistura. Então, onde está esse certo animal? Agora Deus disse, produza tudo segundo a sua espécie. Eu esperei apenas 1 minuto. Importância, né? Não precisamos responder as coisas na hora, não. Eu esperei apenas 1 minuto e a doçura do Espírito Santo disse, diga-lhe, está aqui. Agora, inicialmente eu disse, bem, ele pode ter se tornado diferente. O profeta não respondeu o que tinha falado para ele responder. Ele disse, mas irmão Branham, isso nós estamos falando sobre a palavra, não estamos? Eu disse, sim senhor. Eu disse, eles naturalmente afirmam que as outras coisas, como os dinossauros, mamutes, assim por diante, mamutes, melhor dizendo, eles são diferentes e assim por diante. Eu disse, poderia ter sido isso. Ele disse, irmão Branham, nós estamos falando sobre a prova da palavra. Se o pecado está aqui, então o pecado original, ele deveria estar aqui na terra. E eu disse, Senhor Jesus, tu disseste, não estejais solícitos de antemão, pelo que haveis de dizer, quando fordes perante os homens, porque vos será dado naquela hora. Senhor, o que eu direi? Ele disse, diga-lhe, está aqui. Exatamente como tenho visões na plataforma. Eu disse, está aqui. Não sabendo onde. E ele disse, onde? Antes que até mesmo eu pudesse pensar, ele disse, é a serpente. Quer dizer, o animal que está aqui, de forma desfigurada,
que foi o castigo que ela recebeu. Isto é exatamente o que foi, porque ele já não é um animal. Ele foi amaldiçoado, posto sobre o seu ventre, pelo resto dos seus dias. Ele está aqui, está certo? É ainda naquele ato que ele fez. Ainda há o mesmo pecado que atua em torno da mulher como um sexo masculino desta maneira. Mesmo a serpente sendo desfigurada, ela tendo contato físico com a mulher, ainda ela tem provoca aquela sensação que o profeta está dizendo. É aí onde ela sente coisas muitíssimos intensas e coisas tais, quando tem suas sensações muito além do que qualquer homem poderia jamais causar. Eu vou parar aí, porque estamos numa multidão mista. Eu levarei alguns homens, eu irei, nós falaremos mais sobre isto. Tenho todos os jornais e coisas tais depositadas bem aqui, bem na minha mão, agora mesmo. Ia trazer isto a você esta manhã. Eu ia ocupar o dia inteiro nisto. Porém, encerrarei agora dizendo isto. Isto é para a minha igreja somente. Aí que está a mensagem. Não minha igreja, o pequeno rebanho que crê em mim e me segue. Isto é para eles. Isso é para nós. Isso é para mim, para você? Amém. Somos esse rebanho. Somos todos convertidos de William Branham. Através desse pregador, daquele pregador. Mas o eleito de hoje se converte com a mensagem só. Se converte eleito com tapinha nas costas, não, com xicrinho de açúcar. Não, não. O povo de Deus não é formado desse tipo de gente, não. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. E essa mensagem é a voz dele ainda. É uma voz mais magnificada, mais clara, mais explicativa. Isso, irmãos, é misericórdia de Deus para conosco. Assentarmos numa mesa espiritual e comermos maná de anjos, maná de Deus. Comer. O comer não é ficar aqui, é ficar aqui. Não é só porque feriu você. Não é só porque tocou na sua vida. Não é só porque o remédio é amargo. Mas, diz o profeta, se o médico lhe dá um remédio, não deixe nenhum farmacêutico charlatão mexer na fórmula. Não vão deixar nenhum farmacêutico charlatão mexer na fórmula da mensagem. É amarga, é dolorida, fere, vai ferir. Ah, mas foi embora. A Bíblia diz, saiu dos nossos porque não são dos nossos. Jesus disse que quando ele fosse ascendido, atrairia todos a ele, os seus. Agora, o reino de Deus é tomado à força. O arrebatamento é individual. O que nos importa mais do que o arrebatamento? Condição social? Casamento? O que a Bíblia diz? Quem não deixar pai, mãe, família por amor de mim, não é digno de mim. Não está mandando você abandonar. Não. Mas você terá talvez que pagar esse preço aqui. Então isso que são as arenas. É isto que é a cova de leões hoje. Fornalha, é isso. Ou Jesus então vai dizer o que para o diabo? Como se repetisse novamente o episódio de Jó, quando Satanás passou na presença do Senhor. E se repetisse hoje novamente, o que Jesus diria para ele? E aí, diabo, você está lembrado do Jó? Jó, hein? E aí, diabo, você está lembrado do Davi, do Daniel? O diabo dizia, pois é, Jó ficou no passado. Davi ficou no passado. E hoje, o que o senhor tem na terra? Não. Teria que ser a mesma coisa.
Jesus teria que dizer para o diabo: tem visto meu servo fulano? Tem visto a minha serva cicrana? Tem visto tal moça? Tem visto tal moço? Tem visto tal isso? Tem visto, tem visto, tem visto? O que você pensa, diabo? Você pensa que está servindo a Deus? Por causa de quê? Comida, bebida? O reino de Deus não é comida, bebida, não é encher a barriga. Você está pensando que Jó é um interesseiro? Você está pensando que Jó é fiel a mim porque ele tem uma boa casa, tem boa mulher, tem bons filhos, tem gado? Você acha que é por causa disso? Vou mostrar para você que não é. E será que Deus não faz isso hoje? Ou ele tem que ficar lembrando o diabo como é que foi Jó? Não. A noiva de Jesus Cristo, esta partícula dos dias finais, carrega esse mesmo tipo de testemunho. Como eu já disse, não, pode ser que você não vá repetir a vida inteira de Jó, mas frações, sim. Frações de Jó, de Daniel, das eras passadas, se repetindo novamente. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Isso aqui é um manjar de Deus. Aceitarão essa mensagem se não forem eleitos? Não aceitarão. Mas ninguém tem estrela na testa. O que é isto? É que o profeta é contra a vida social da pessoa, conjugal? Não. Salvação, arrebatamento. Então veja, vamos voltar aqui. Isto é para mim, minha igreja somente. O pequeno rebanho que crê em mim e me segue, isto é para eles. Outro dia, sabendo que quando eu lhes digo qualquer coisa, tem que vir o assim diz o Senhor. Então eu tinha as Escrituras como ele as revelou a mim. Porém, Senhor Deus, o que posso dizer àquela congregação? Eu terei separações. Que tinha pessoas na igreja casadas 4, 5 vezes. Vieram daquele jeito. Tanto que esse ministro deixou o ministério. Falou: Senhor Deus, vai haver separações. Por isso que dá essa pergunta e resposta, ele não respondeu. Falou: eu vou pregar uma mensagem sobre isso. Mesmo que eu morra, um dia vocês podem rodar essa fita. Então ele disse: Senhor, eu terei separações. Homens estarão sentados na varanda, no quintal, em todas as outras partes. Devo deixá-la? As mulheres: devo deixar meu marido? Que devo fazer? Eu disse: Senhor, que posso fazer? Algo me disse: sobe lá na montanha e eu falarei contigo. Agora, será que Jesus precisa chegar para mim e dizer: pastor Oscar, acha uma montanha para você aí, porque é difícil montanha lá em Bauru, né? Eu vou falar com você. Não, meu Deus, não. Os ministros da mensagem, Deus fala comigo através dessa mensagem. Aí eu tive uma inspiração, pastor, lógico, não sou contra. Eu, particularmente, gosto muito de mato. Mas nunca fui no mato porque eu tenho que ir lá para receber alguma coisa. Isso é tonteria religiosa. Isso é querer ser mais do que o irmão Brana. Isso é achar que você tem alguma coisa além da mensagem. O pastor, Deus lhe dá a inspiração para trazer para o rebanho a mensagem, qual o parágrafo, qual a porção da mensagem do irmão Brana que o povo está precisando ouvir. É isso aí. Agora, a forma, a maneira, é a variedade de dom que existe. Mas tudo tem que estar fundamentado aqui. Se Deus dá uma inspiração, você ora na sua casa, Deus ajuda-me, fala através do pastor. Você fala: por que eu vou falar isso? Alguém vem depois e fala: está vendo por que eu falei isso? E por que esta mensagem, nós tomamos tanto tempo com esse assunto? Porque é um dos sinais do fim. Casamento e divórcio. Sobe na montanha, eu falarei contigo. E quando eu estava na montanha, não sabendo que embaixo em Tucson estavam vendo isto. Vendo o quê? A coluna de anjos. Mostra para nós, irmão. Projeta a coluna de anjos.
Se quando ele recebeu sobre os selos, a coluna de anjos, né? Que tem a foto aqui, para os irmãos da internet, para os visitantes. E não sabendo que lá embaixo em Tucson estavam vendo isto. Porém, até mesmo as professoras chamaram as crianças. Minha garotinha, as demais, na sala de aula, disseram: olha lá naquela montanha. Nessa época o profeta estava morando em Tucson. Morava em Tucson, vinha para Jeffersonville, morava em Tucson, vinha para Jeffersonville. Tanto que quando ele sofreu o acidente, estava voltando de Tucson para Jeffersonville. Olhem aquela montanha, há uma nuvem âmbar de aspecto flamejante subindo no ar, descendo, subindo no ar, descendo. A professora chamou as crianças para ver. A revista Life registrou isso aí. Você pode acessar isso na nossa página na internet. Senhor Evans, o senhor está aqui? Rony, você está aqui? Eu desci e passei pelo posto. Este jovem, no posto de gasolina dos Evans, ali, um irmão que tinha um posto de gasolina. E antes que soubesse o que o rapaz ia dizer, ele me surpreendeu e disse: irmão Brana, o senhor estava naquela montanha lá, não estava? Eu disse, o profeta meio desconversando ele, eu disse: o que você quer dizer, Rony? Ele disse: não, veja, para ver o que ele ia fazer, eu não estava lá não. Muitas vezes coisa acontece e eu não, você não diz às pessoas. Isso se torna, o negócio é que se você vê tantas coisas acontecendo que isso se torna comum para você, está vendo? Eu simplesmente não digo às pessoas. Eu disse: Rony, o que você estava? Ele disse: eu posso lhe mostrar exatamente onde o senhor estava. Disse: eu chamei mamãe e nós ficamos aqui observando aquela nuvem pairando lá, subindo e descendo. Eu disse: só pode ser o irmão Brana sentado lá em cima em algum lugar. Aquilo é Deus falando com ele. E a cidade inteira, as pessoas viram isto. Num dia claro, sem nuvem parte alguma, com esta grande nuvem âmbar pairando ali, descendo como um funil, voltando, se expandindo. Amigos, então estou encerrando. Você poderia ir a partir daqui. Aquilo foi quando isso estava sendo revelado a mim, que vou lhes dizer neste momento, de modo que não falhem em entender isso. Então, tudo que você toma aqui, 64, 63, 61, aqui entorta a ponta do prego. Se eu bater a mão um pouco, bate mais um pouco, entorta a ponta, acabou. Fechou. Amém? Então aí está a vindicação isto. Agora, eu estou falando só para as pessoas, seguidores, que estão seguindo a mim e esta mensagem somente. Não os de fora. Dei-me testemunho disso perante Deus. Apenas este grupo. Agora, nós nos encontramos nessa confusão. Por causa de quê, irmão Brana? Por causa de teologia mal interpretada. O que é teologia? É o estudo de Deus. Por que tem confusão? Teologia mal interpretada. Está certo? É por isso que vocês, mulheres, casam a segunda vez. Vocês, homens, por causa de teologia mal interpretada. Agora, eu quero lhe mostrar uma coisa que ele me disse. E se a Deus, se a Deus, nosso Criador, foi feita a pergunta quando ele esteve aqui na terra, Jesus Cristo, e quando o seu profeta libertador apareceu, Moisés no Egito, para tirar os filhos do Egito, para colocar na terra prometida, Jesus disse aqui que Moisés viu o povo nesta condição e lhes concedeu carta de divórcio, porque a situação era a que era. Moisés encontrou tal coisa que ele permitia. Deus permitiu a Moisés, esse profeta enviado ao povo, conceder essa carta de divórcio. Agora, em 1 Coríntios 7, versículo 12, 15, o profeta do Novo Testamento, Paulo, o qual encontrou a mesma coisa na igreja, falou: isso não sou eu, o Senhor, está certo? Por causa da condição do divórcio.
Então foi quando o profeta esteve ali e o Senhor disse para ele, assim como Moisés deu aquela carta de divórcio para o povo, Paulo também falou, mais uma vez Deus usou a sua misericórdia para aqueles que viviam na ignorância. Volte lá no tabernáculo, diga para eles ficarem como estão, não façam mais. Isso é graça, isso é amor divino. Agora, qual é a nossa preocupação, nosso ensinamento? Já com aqueles que estão do lado de cá, batizados, comeu do pão, bebeu do vinho, lavou os pés dos outros, casou na igreja, a situação é diferente. Agora, cada pessoa vai responder pela sua vida. Você vai ouvir muito de pessoas, de mulheres, de irmãos, de irmãs, casaram e tal. Isso não é problema do ministro. Decisão da pessoa. Decisão da pessoa. Agora, o que é pregado, o que é ensinado, é isto. Se você perguntar a mim o que o profeta disse, eu digo para você o que o profeta disse, e você quiser, você pode ler o que o profeta disse. O que o profeta disse. Então, são muitos casos que são fornalhas, cova de leões, chicotadas. Entendeu? Tudo isso é para tirar. Tudo isso é para fazer nós pararmos de falar do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não tem jeito. Isso está no coração. Entendeu? O marido descrente, a mulher descrente. Paulo disse, se você tem marido descrente, olha só, por causa da palavra ele quer se apartar de você, que se aparte. Mas contanto, se ele quiser viver com você, que viva. Porque a mulher crente santifica o marido descrente. O marido crente santifica a mulher descrente. Senão assim os seus filhos não seriam abençoados também. Paulo dando uma resposta, uma solução para isto. E o nosso profeta, nesses dias, fazendo a mesma coisa. Ele possa nos ajudar. Isto é para nós, os que estão seguindo a mensagem do sétimo anjo. É a última mensagem. O último mensageiro. Foi assim no princípio, será assim no fim. O inimigo viu que funcionou, ele adotou a técnica dele, continua fazendo da mesma forma. Mas o profeta diz, a mulher é uma joia, tem o seu lugar importante na sociedade, na construção da família, na sua posição. O homem, a mesma coisa. Casamento é bom demais. Foi Deus que disse, não é bom que o homem viva só. E o inimigo falou, não vai ficar desse jeito não. Eu vou me intrometer no meio disso. Mas Deus, quando seus filhos caíram, ele abriu um caminho para eles, um escape. E que ele possa fazer mais uma vez, abrir esse escape para todos aqueles que estão precisando. Vamos ficar de pé? Eu amo. Eu amo. Eu amo. Porque primeiro me amou e comprou minha no madeiro, no Calvário. Cante, levante suas mãos, vamos adorar cantando. Cante agradecendo por você ser um seguidor desta mensagem. Que Deus te amou, não foi você que amou a Ele, foi Deus que te amou. É um amor eletivo.
creia de todo o coração. A mensagem não é dura. Não, o fardo é leve, o jugo é suave. É só aceitarmos. No madeiro no Calvário. Senhor Jesus Cristo, estamos reunidos aqui no seu nome, e nenhuma chicotada vai tirar isto. Estamos reunidos em seu nome, e o Senhor prometeu estar conosco. Ele está aqui, minha irmã. Ele está aqui, meu irmão. Agora você ouviu a palavra, e agora você vai orar. Se você chegou na reunião, não tinha um sentido lógico, um sentido natural de como você orar. No término agora você tem. Você tem uma maneira para você orar. Você identificou agora uma necessidade sua. Ore a Ele agora. Fale com Ele agora. Ele está aqui. Ele é o Salvador. Ele é o curador. Ele é o libertador. Ele batiza com o Espírito Santo. Ele tira a tristeza. Ele coloca a alegria. Ele tira a enfermidade. Ele coloca a saúde. Ele tira o desânimo. Ele coloca o ânimo. Ele tira a fraqueza. Ele coloca a coragem. Senhor, estamos seguindo esta mensagem. Então tudo que nós temos ouvido é para nós, Senhor Deus. Conceda as bênçãos sobre cada um. Ouça as nossas orações. Sê para nós, Senhor, um escape para aqueles que precisam de um escape, uma ajuda para quem precisa de ajuda. Encha-nos com o Teu Espírito Santo. Abençoe cada homem, cada mulher, cada casal, cada moço, cada moça. Ensina-nos, Senhor, no caminho do Senhor, como devemos andar, como ser filhos de Deus, como ser moços e moças da mensagem, como ser homens e mulheres da mensagem, como ser maridos e esposas da mensagem, como ser chefe de família, como ser responsável por uma casa, por um lar. Senhor, acrescenta isso a cada dia em nós, para que possamos ter a ferramenta própria, o alimento próprio para edificar, construir, nutrir, ó Deus, e chegarmos juntos até o final. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Te agradecemos por sua bondade, irmão. Vamos cantar? Te agradecemos por sua bondade. Glória a ti. Glória a ti. Te agradecemos por sua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. Que as nossas almas se alimentem com o pão da vida, com o pão da vida. Que as nossas almas se alimentem com o pão da vida, que é Jesus. Senhor Jesus Cristo, despede-nos agora em paz, guardados, protegidos. Abençoe a reunião à noite em Lençóis Paulista e os demais cultos, trabalhos. Ajude cada um de nós nesta jornada. É no nome de Jesus Cristo que pedimos e agradecemos. Amém. Cumprimente seu irmão, sua irmã. Diga: Deus te abençoe. Ainda os irmãos pela internet. Irmão Alex, irmã Camila em Cerqueira César. Em Genebra, na Suíça, irmã Nilceia, irmão Ian e a Sara. Lençóis Paulista, irmã
irmã Diana Leodoro Ramos, em Pardinho, irmã Marina, em Piraju, irmã Esther Fernandes, ainda em Piraju, irmão Salvador, irmã Neuza, Santa Cruz do Rio Pardo, irmão Jair, irmã Vera e a irmã Lilian. Deus abençoe vocês.